Infelizmente, pelo adiantado da hora, nós precisamos começar. O senhor Mauro Ribeiro não chegou, esperamos que ele esteja vindo para cá. E agradecer a presença de todos que puderam nessa tarde contribuir com esse evento. E vamos compor a mesa chamando o professor Adércio Simões. Ele dirá algumas palavras sobre o professor Câmara Lima, fará homenagem ao professor Câmara Lima, professor Rogério Porto, que está encarregado de fazer homenagem ao professor Malveiro, esperamos que chegue, professor Roberto Lessa, que está incumbido de fazer a homenagem ao professor Gil Nascimento. E agora vamos chamar para a mesa os homenageados. Professor Gil, por favor. Vamos chamar para a mesa a filha do professor Câmara Lima, a senhora Maria Tereza. E comporá a nossa mesa também o professor Nélio Ferreira. E aí nós queremos chamar a professora Ana Luísa para compor a mesa. Por favor, professora. Engrossando a fileira feminina aqui, das mulheres na nossa mesa, né? Também, por favor, acomodem-se. Eu diria que esse momento é um momento ímpar, porque, embora sejamos poucos nesse momento aqui, Pernambuco tem muito mais professor de física do que tem hoje nessa sala, mas aqui estão algumas pessoas que nós não podemos negar a importância do ensino de física na nossa cidade, no nosso estado. É mais do que justo essa homenagem. Amigo Pietro, por favor, professor Adércio Simões, faça uso das palavras. Bom, mais uma vez eu vou dispensar o microfone, porque eu não gosto desse negócio. Câmara Lima, a história que eu tenho de Câmara Lima é de longas datas. Quando eu comecei a ensinar, os primeiros lugares de trabalho que eu fui foi o Colégio Marista, isso no início da década de 70. E lá estava o professor Câmara Lima, o professor Fernando Araújo, que saiu, teve que sair, o professor Peixtroca, saudoso de memória dele também, e outros colegas que passavam lá no Marista naquela parte, o professor Lima, que veio a ser reitor da Universidade de Sergipe, não é isso, Rogério? Lima, e tantos outros colegas que passaram lá. E Câmara Lima nos tratava de uma maneira muito afetiva, sempre brincalhão, arrumava logo um apelido para as pessoas, né? Cada um de nós tinha o seu apelido, ele colocava, e com os alunos também, e os alunos botavam o apelido nele, ele achava tudo bom, estava tudo certo. E Câmara Lima sempre, nas dificuldades, eles nos apoiando, nos ajudando, né? Um problema que a gente começando, não tinha dúvida, chegava, Câmara Lima, isso aqui está complicado. Aí disse, ô Elegante, vem cá, vamos olhar direitinho isso aqui. E por ali ensinava a gente. E essa amizade ficou tão forte que depois eu tive a honra de tomá-lo como padrinho de casamento, e ele me deu a satisfação de aceitar esse convite, de ser o nosso padrinho de casamento. E Câmara tem uma história aqui no Recife belíssima, né? Ele passou por vários colégios e também para a Universidade Rural de Pernambuco. E uma das coisas que não se divulga muito de Câmara, mas na época da ditadura, ele foi um baluarte na defesa de colegas perseguidos, isso na surdina, no cantinho dele lá, e procurando de uma maneira anônima ajudar quem precisava. Então, é com um dom que eu faço essa homenagem a Câmara Lima, e gostaria de entregar então para você.
essa placa, e se você me permite eu vou ler, tá certo? Que seria mais ou menos assim. No Ano Internacional da Luz, a Profisp não poderia deixar de lembrar que durante sua vida profissional foi um farol a iluminar e orientar todos aqueles que tiveram a honra de aprender e se inspirar em seu exemplo de vida pessoal e profissional. Professor Antônio da Câmara Lima, nossos agradecimentos pelo seu trabalho, que inspirou a tantos de nós a seguir os seus passos no ensino da física em Pernambuco. É 5 e 12 de abril de 2015. Obrigada. Aqui estou com o nome dele. Eu tentei, eu e meu marido tentamos de diversas maneiras tentar trazer, mas ele está com uma certa dificuldade de locomoção, certo? E devido a uma cirurgia também, ficou mais difícil dele estar aqui, né? Mas muito obrigada pela homenagem, Simone. Nós foi meu professor, vários que foram alunos dele, e outros também, como Gil, também foi professor. A vida toda nós convivemos juntos lá em casa e todos eles presentes na minha criação, no meu crescimento, certo? Então aqui muito obrigada pela homenagem. Realmente, Simone, meu pai, ele nasce onde ele nunca esquece de ter passado esse período que ele passou na universidade, né, na ditadura, e tentar ajudar. É uma fase da vida dele que ele sempre não admite da gente esquecer a percepção que teve com os estudantes. Muito obrigada. Professor Roberto Lessa fará uso da palavra. Professor Gildo, presente, foi um dos responsáveis por esse cara que está aqui não ser jogador de futebol. Entendeu? Quer dizer, tudo que eu tenho hoje, porque eu não tenho, como disse o Osmar, tudo que eu não tenho hoje, eu devo a ele. E a Câmara Lima também, porque sempre andaram bastante juntos, né? E, assim, a gente acha importante esse momento, assim, viver junto 3 gerações, porque, assim, Gildo foi meu professor, eu aqui tenho alguns que foram meus alunos, né? E a gente consegue conviver junto, afastado, né? Devido às coisas do dia a dia, mas a gente sempre tem na memória, né? Aquelas pessoas que ajudaram a gente. O professor Gildo me ajudou bastante com essa carreira e eu devo a ele muita coisa, tudo que eu sei hoje, parte eu aprendi com o professor Gildo, principalmente na questão ética e moral. Muito obrigado por tudo isso. Não, mas me perdoe, né? A criatividade volta, não estava também. Bom, aqui ele diz que no Ano Internacional da Luz, a Profisp não poderia deixar de lembrar que durante sua vida profissional, um farol iluminar e orientar todos aqueles que tiveram a honra de aprender e se inspirar em seu exemplo de vida pessoal e profissional. Professor Gildo Nascimento, nossos agradecimentos pelo seu trabalho que inspirou a tantos de nós a seguir os seus passos no ensino da física e Pernambuco. Bom, muito obrigado a todos, de modo especial nessa. Eu gostaria
gostaria de lembrar, eu também fui aluno do professor Cananã. Cheguei em Limoeiro em 1962. E muitos não sabem que ali na frente do Colégio Módulo, na Ponta da Boa Vista, numa daquelas esquinas, tá? Uma parada ali mais ou menos na frente, ali era o Colégio Padre Félix. Colégio Padre Félix. E antes pertencia a um padre, chamado Padre Félix, e depois passou para a direção do desembargador Rodolfo Aureliano, cujo nome é daquele tribunal grande, né? Tem aqui, exato. Então, o filho também do Tito Aureliano, que foi secretário de Segurança Pública, Gustavo. Então, não era um período difícil, porque eu comecei a estudar vindo do interior, era muito difícil, né? Morava em Prazeres e vinha, naquela época, a Mascarenhas de Moraes não tinha esse asfalto, era terra. Então vinha até Prazeres. Eu morava lá e vinha estudar à noite. Descia ali onde é a Secretaria de Fazenda do Estado, e aí ia a pé para o Colégio Padre Félix. A mesma coisa fazia à noite, e chegava mais ou menos em casa, estudando com muita dificuldade. Depois fui estudar no Colégio Salesiano, depois fui para Dois Irmãos, estudar no Colégio Universitário. Fiz o curso de agronomia e comecei a dar aula. Comecei a dar aula, mas antes, nesse período, a gente também teve outro encontro com o professor Camarão. Era professor de matemática e de física na Universidade Rural, curso de agronomia. E ali, a gente também, participando do movimento estudantil, recebeu período da cassação política. Era presidente do diretório central durante o período e tive que me afastar e totalmente ficar fora durante um tempão. E Câmara Lima foi um amigo. Foi na época que eu conheci eles, foram 4 Marias, né? 5 Marias. Então, Terezinha, sua esposa, pessoal de alto nível, gente de amizade. Hoje eu telefonei, eu digo, rapaz, você tem que aparecer lá. Ele não pôde de jeito nenhum. Nessa semana eu devo aparecer para conversar com ele. Bem, voltando à questão da física, é o seguinte, eu continuo vibrando com a física. Eu acho que alguns aqui eu vejo foram alunos. Então, eu creio que eu trabalhei em torno, eu estava fazendo as contas ontem, em 16 colégios e 2 faculdades. A Universidade Rural, eu me aposentei, a Universidade Católica, eu lecionei 12 anos. Encontrei muita gente, muitos colegas que hoje estão lutando como professor. Não sei se as dificuldades hoje são maiores. Ele capaz de ensinar. Na época, o professor de física era muito poucos professores. Eu me lembro que no elevador da Universidade Católica, uma vez, Padre Machado, Marco Crispim, Walter Edo, se o elevador cair, acaba-se o curso de física. Fidral de Holanda. Eu digo, se cair, acabava. Porque morri os alunos, morri o professor, acabava o diretor e tudo. Tanto que para comprar um livro, a gente tinha que cortar algum livro, me lembro um livro de África, de Física Matemática, que foi uma dificuldade tremenda de mandar comprar em São Paulo. Ninguém traduzia o livro, porque não tinha quem vender, era custoso. Traduzia para vender quem? Então, tinha que ser importado livro. Então, o camarada era forçado a aprender pelo menos a ler em inglês, para lá, para poder aprender um pouco mais.
Então, a física, para mim, foi um entusiasmo. Eu comecei estudando autodidaticamente, mas depois fiz os cursos de licenciatura em física e eu vivo com esse estudo. Eu continuo lendo muito, né, e aplicando, porque ficou alguma coisa de importante. Eu leio a Bíblia e estudo física. Então, isso que a gente faz, aprender um pouco mais. Então, eu quero agradecer a iniciativa de vocês, né, e dizer que estou muito satisfeito e feliz, né, com essa presença de todos nesse momento. Muito obrigado a todos. Já que meu, já que meu homenageado não vem, né? Você vai receber por ele. Eu queria só citar um fato, não sei se Gildo lembra, em 1979, não sei se Gildo lembra disso, né? Mas nós estávamos numa situação difícil. Nós fizemos, como professor e no sindicato, fizemos uma greve terrível aqui no Recife. O problema era terminar a greve. A bronca foi grande e o presidente do sindicato dos diretores radicalizou com a gente. Foi uma confusão, você não pode imaginar a confusão. E aí a gente precisava, de alguma forma, abrir a negociação. Tinha que ter um ponto final naquele negócio. Aí, quem é que a gente vai chamar para ajudar? O Gildo talvez não lembre, mas a gente foi chamar Câmara e Gildo para a reunião lá no sindicato, para abrir as negociações, para a gente poder dar uma saída, porque a bronca estava muito grande, e os dois estiveram lá e nos ajudaram bastante na época. Exatamente, 1979, que foi a primeira greve que aconteceu aqui em Recife, na época que a ditadura estava enfraquecendo. Então, o professor Gildo, o professor Câmara Lima, nos ajudou bastante. E de Gildo, eu ainda lembro até o livro que ele adotava quando eu era aluno. O livro de Beatriz Alvarenga, Capa Azul. Aprendi muito então, terceiro ano. Então foram duas pessoas que sempre marcaram muito. Eu lembro desse fato porque ajudou bastante a categoria dos professores. Eu não sei que ligações eles tinham, mas Santiago respeitava muito os dois. E a gente tem que buscá-los, né, para resolver a bronca da gente. E eles realmente nos ajudaram bastante. A gente encerrou a greve, e uma greve que foi vitoriosa na época. 1979. Muito obrigado. Eu lembro muito bem disso. Eu gostaria de acrescentar o seguinte. Nessa época eu era professor ainda no Colégio Santa Maria. A greve terminou num domingo à noite. E eu tinha aula na segunda-feira no Colégio Santa Maria. Me perdoe, Dona Maria das Dores, mas ela apertava mesmo. E eu digo, eu não vou dar aula na segunda-feira, eu saio depois, logo na segunda-feira, não tive condições de dar aula. Aí eu soube na época, quando eu fui dar aula no sábado seguinte, aí eu encontrei assim, meu aluno era André de Paula. Aí André disse, não, quando ela chegou aqui, eu disse, professor, Dona Maria das Dores, ele foi fundar uma greve lá em Salvador. André de Paula. Eu gostaria de falar um pouco sobre o Gildo, porque é conterrâneo. Inclusive, eu vou gostar coisa. É o seguinte, a gente que conviveu um pouco com o Gildo, nos anos 60, estava começando a escola estadual de Limoeiro. E Gildo já tinha sido atropelado pelo 477 e foi para Limoeiro ensinar. Porque, não sei se os caras que estavam lá era Luiz Duarte, filho da Damiano. E ele foi assumindo. Descobriram que Gildo estava lá e tiraram o Gildo do Estado. Quer dizer, Gildo é aquela figura, porque é o seguinte, estamos hoje, eu vou usar um pouco a expressão de Paulo Freire, a educação é um ato político. Por exemplo, daqui a alguns anos, 3 anos talvez, ninguém vai dizer mais que eu sou funcionário do Bradesco, eu sou do Itaú, vai dizer assim, eu sou funcionário de José das Cunha, de Fernando Tanto, porque estão terceirizando e vão terceirizar também a educação. Ninguém vai poder dizer mais, eu sou professor do Santa Maria, eu sou professor, eu sou empregado de fulano. Então, o nosso compromisso, Gil, você fez isso, porque, por exemplo, eu conheci o Rogério no movimento sindical, saí de Limoeiro,
pagando para dar plantão no 5. Hoje fazer sindicato é muito fácil. Você é dispensado, ganha dinheiro, mas naquela época que a gente fazia sindicato, nós pagávamos para trabalhar. Eu dava 3 plantões aqui em Recife no 5, lá na Rua do Progresso. Começou lá, não sei mais quando a assumiu a direção, na Rua do Progresso. E dizer assim, o quanto importante foi Gil para o ensino, porque inclusive eu fui seu aluno também na Católica. Quer dizer, eu convoco os professores a que a gente, sempre que possível, tome posições políticas. Quando eu falo posições políticas, eu estou falando partidos. Como fez, por exemplo, Camarão, tantos outros no anonimato, combatendo a ditadura. Foi um período difícil demais para a gente. A gente jovem, naquela ansiedade de querer vencer. E Gil deu um estímulo para a gente. Essa figura, calma, que a gente sempre conheceu. Você deu grande contribuição, Gil, continua dando, ainda. Quer dizer, quando a gente reconta, quando eu vejo assim, para a gente que é do Limoeiro, que Gil, origem pobre, a família dele é origem pobre, e venceu. Não só ele, como os irmãos, as irmãs, que deu grande contribuição a esse Estado. Eu acho bonito quando o pessoal reconhece isso do Gil. E o próprio Rogério, que vem nesses anos todos, nós precisamos disso. Homenagear enquanto estamos vivos. Porque depois de morto, nada interessa para a gente. O reconhecimento tem que vir agora. E vocês merecem também reconhecimento. Obrigado. O Neto quer falar alguma coisa, professor? Quero Por favor. Na verdade, eu quero pedir para Rogério falar um pouquinho da história de Mauro Rego, apesar de ele não ter vindo. Acho que é importante ficar um registro a respeito das contribuições de Mauro Rego. Foi meu professor, tive Muito a oportunidade, tenho muito carinho por ele, então, por favor, Rogério. Eu fui, ainda sou hoje, né, companheiro de Mauro. Eu conheci Mauro quando fui trabalhar no Colégio de Boa Viagem, como era Gel, né? Gel. Eu já conhecia Mauro mais dos livros que eu estudava na universidade. Ele e o professor Sidraque. Então, eu conhecia através do livro. Conheci o professor Sidraque até primeiro do que o professor Mauro, né? Eu conheci o professor Mauro e trabalhando com ele e admirando o Mauro pela competência, um professor ímpar de física, uma pessoa muito séria, sempre gostou muito. De formação ele era um engenheiro, Mauro ele era engenheiro de formação. Chegou a trabalhar como engenheiro na rede ferroviária, se não estou enganado, foi na rede ferroviária, mas nunca abandonou o ensino de física. Portanto, é um professor eu diria assim, de um conteúdo é difícil de encontrar. Ele tem uma formação em física, o Júlio conheceu muito também, uma formação em física muito boa, ele trabalhou com o Sidraque muito tempo, e ele me falava de um grupo de estudo que ele tinha na Universidade Federal de Pernambuco, de Física, que era com o professor Sidraque, com o professor Machadinho, se eu não estou enganado. O professor Machadinho não é, esse eu não conhecia, de Física, e um dos orientadores na época era o pai do senador Marco Freire. Esse não cheguei a conhecer, Luiz Freire, né? E, portanto, Mauro tem uma grande formação, educou, acho que gerações aqui, o Nélio foi aluno dele, e em seguida fiquei muito junto com o professor Mauro. A gente hoje está tentando escrever um livro junto, o professor Mauro é quem está hoje trabalhando, porque ele sempre liga para mim e diz: professor Rogério, não me deixe você fazer nada não, porque senão eu vou endoidecer. Foi uma das vezes que eu fiquei mais aperreado, foi quando o Mauro deixou de ensinar. Eu disse: Mauro, rapaz, e aí? Ele fez: fique tranquilo, amigão, eu não vou dar um tiro na cabeça não. Eu fui para casa doidinho, né? Com ele, né? Na verdade, porque com a capacidade que o professor Mauro tem e parado, essa sociedade é terrível. Mauro, como Giro, né? Tem muito a fornecer ainda ao ensino. E simplesmente é como se a sociedade afastasse o professor. Então, bom, obrigado, gente.
com a questão de resgate histórico, lembrar que aqui existiu em Pernambuco um colégio chamado União Curso. Alguns mais aqui ouviram falar. Então, ali começamos muito de nós, da aula, devagarinho e tal, e chegou a ter 10.000 alunos. Naquela época, veja a densidade da população, como era menor. Chegando de Mauro era um dos diretores desse colégio, Vanguarda, Guido, né, e vários outros colegas que lutaram também na física e tal. É isso. Eu toquei num nome também, queria deixar em homenagem ao saudoso Padre Machado, que eu falei de relance. Para os que não conheceram, Padre Machado foi meu professor também, não sei se meu professor também, né? Ele ensinava todas as disciplinas do curso. Todas as disciplinas. Era realmente uma figura extraordinária. Eu até dizia a ele, olha, ele era já meu colega nessa época, ensinava no católico. Eu dizia, aí é fácil, você é claro, não tem família, não tem mulher familiar, não tem menina, muito mais fácil. Estudar física. Aí pronto. Aí estudar, mas era uma figura que realmente significa toda essa história da física em Pernambuco, no Nordeste inteiro, conhecido, Padre Machado, compromissado com as lutas do povo brasileiro, um filho, estava lá, infelizmente, de um acidente de trânsito, faleceu o Padre Machado. Mas ensinava todas as disciplinas, com igual competência. Conhecia muito bem, né? Escrevia 8 idiomas, lia, escrevia muito bem. Fazíamos um seminário de relatividade geral, com Antônio Cândido, dele, mas Haroldo também, o professor Haroldo, e o padre lia, e a gente discutia. Inclusive, só para adicionar, o Padre Machado era uma pessoa muito simples, muito calma, né? Aí eu sempre dava curso de astronomia, até o professor Rogério participou também do curso de astronomia, para estudantes de 15 anos, 18 anos. Aí, na ficha de inscrição ali um senhor de 70 anos. E quem foi? Quem é esse? Foi assim que eu conheci. Eu olhei, assim, mas professor, o senhor com tanto conhecimento de física, veio aqui no Colégio São Luís assistir um curso de astronomia, sempre tem coisa a aprender, então ele é sempre ligado, sempre interessado. Foi né? ele que fez aquele comentário daquela tradução do livro que você ficou. Isso é interessante que você lembrar. Foi. Uma breve história do tempo. Inclusive, A tradução saiu horrível. O livro saiu aqui, a gente começou a ler, foi a primeira, mas algumas coisas não davam certo ali, então padre, isso aqui não é possível. Aí ele pegou o original, né? Em inglês, começou a comparar. Ele selecionou 700 erros. E mandou uma carta para a SBBC, dizendo o seguinte: essa pessoa que traduziu nem sabe português, nem inglês, nem física. Inclusive, eu e ele fomos no Diário de Pernambuco, fizemos uma matéria assim, de meia página. Aparece ele, ó, erro físico contra erros no livro de Stephen Hawking. Aí o pessoal chamou, poxa, ele achou um erro de Stephen Hawking? Não, era na tradução, a tradução estava totalmente errada. 700, os 200 se tornaram verdade. Pode só estar no livro aqui. Exatamente, estava errado. Mas uma pessoa muito boa. Ana Luísa, poderia fazer uma colocação, por favor? Eu desejo agradecer ao professor Rogério Couto por minha vida mesmo. Ele foi meu professor em 84. Desculpa aí. Mas ele não foi só um professor.
pai, ele foi alguém que me ajudou, alguém que matou minha fome, alguém que me deu norte, alguém que foi um pai realmente, tanto que eu chamo ele Pai Roy. Hoje, eu entreguei a ele a minha tese de doutorado. E assim, ele vai ver, ele naquela tese. Que ele tem um olhar especial, um olhar não só especial para mim, mas ele tinha para a turma. Eu não poderia deixar, né, se foi me dar a oportunidade de agradecer em vida, né, a ele. E assim, muita emoção realmente de estar aqui, fazendo parte dessa associação, que eu fui poldada inicialmente por fazer parte, porque eu sou engenheira. E fui engenheira não por falta de influência dele de ser professora, mas porque a família queria que eu fosse algo que desse dinheiro, não ser professora. Mas a vida nos ensina e nos norteia, e eu vim parar na educação com muito orgulho. Tenho orgulho de ser professora. Eu amo ser professora. Eu amo ser professora de física. Mas minha formação de licenciatura não é em física. Minha licenciatura é em matemática. Na UPE. Sou Jair Fernando. Meu colega tem irmão, na UPE. Mas eu fiz mestrado em física aplicada. Então, assim, tanto na minha dissertação, que antes chamava de tese, né? Também, porque tem que ser meta, inicialmente. Agora é que faz essa distinção, dissertação, mestrado e tese, doutorado, existe uma distinção. Mas antes era tudo tinha que ser inédito. E também, lá na minha dissertação, que foi no departamento de física, vai encontrar também uma dedicatória do professor Rogério. O tempo fez a gente se desencontrar, mas o tempo também fez a gente se encontrar novamente. Então, eu fico muito feliz de poder hoje agradecer, eu vou agradecer agora de pé, eu não gosto muito de pé, mas eu vou agradecer de pé. Ô Simone, tem outra plaquinha para dar para Rogério, não? Calma. Teremos outros encontros. Eu tô já mandando fazer uma só para ele. Vai. Mas quanta história bonita nós estamos vendo aqui, quanta história de vida, quanta história, né, importante na vida das pessoas. E como o professor, ele ajuda a direcionar as pessoas, né? O professor Nélio, eu queria ouvi-lo. Você deve ter alguma história para contar, com certeza. Eu tive, graças a Deus, eu tive influência de muitos desses colegas aqui, como professores, como colegas. O professor Jomar foi meu primeiro professor de física. Mas eu era representante de turma na época, e claro, física sempre foi muito difícil, né, em relação a resultado, né? E a primeira prova de Omar, todo mundo tirou nota baixa. Todo mundo, os melhores alunos, acho que talvez umas 2 notas acima de 7. E o que é que tem a ver com essa história aqui? Todos os representantes de turmas foram chamados para reunião com um coordenador de física. O coordenador de física era o professor Mauro Rego. Mauro Rego, com muita educação, com muita sensibilidade, né? Respeitando cada um de nós, ele foi construindo com a gente que o conteúdo tinha sido trabalhado, que era necessário ter sido visto, e em outras reuniões também, João Maia, acho que ele estava começando o trabalho dele no primeiro ano, então sempre com muita dificuldade, porque os alunos eles vêm com muito hormônio aí, né, no primeiro ano, né?
e em outras reuniões com os pais dos alunos, eles sempre chamavam a responsabilidade para ele. Dizia para Gilmar: Gilmar, pode deixar que eu assumo toda a responsabilidade. E assim, parte da formação ética que eu tenho hoje é com o Mauro Rego. Eu estava lembrando aqui com o Rogério uma história do professor Gildo que ele não vai lembrar. Em 98, eu era estudante de licenciatura. A gente espera. Já tinha uma filha. Precisava trabalhar. E, claro, estudava, trabalhava e tinha muita dificuldade na minha formação, né? E claro, assim, muitas vezes a gente comete erros. E eu estava dando aula, também, Mauro Rego também entra nessa história. O professor Mauro Rego, ele era o coordenador de física do Colégio Gel. O Colégio Gel estava fundando uma sede em Piedade, no antigo Gel Guararapes. E eu fui escolhido pelo professor Aprígio, pelo professor Mauro, para assumir essa função, que era de um colega que acho que ele não veio hoje, Marcelo Alencar, um excelente profissional, excelente professor e um colega que eu tenho muito respeito e admiração. E ele estava saindo, ele tinha pedido para sair para terminar a graduação dele, e eu assumi essas aulas. E aí eu fui para o laboratório de física, e dentro do laboratório de física a gente se envolvia, e é claro que assim, se a gente comete erros hoje, na época a gente cometia mais erros ainda. Então o professor Gildo resolveu levar a turma do terceiro ano para lá, né? Eu fui atender a turma do terceiro ano. E claro que estava muito nervoso. E era uma aula de ótica. E eu cometi um erro muito básico a respeito de ótica. A respeito do princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Eu escrevi no quadro o princípio da irreversibilidade dos raios luminosos. O professor Gildo, de forma assim, acho que difícil. Hoje, infelizmente, a gente tem poucos profissionais que têm esse respeito, essa ética profissional. Ele olhou para mim, olhou para o quadro e simplesmente abaixou a cabeça. Não fez nenhum comentário ali dentro da turma dele, dentro do que eu tinha escrito errado, nada. Depois eu percebi o erro e tentei corrigir, e aí ele nem no momento do erro, nem depois do erro, ele chamou minha atenção em nenhum momento. Ao contrário, no final agradeceu todo o meu trabalho e tudo que eu podia ter feito pela turma dele. Certamente ele deve ter chamado a atenção dos meninos, né? Então, assim... Ao contrário, eu me lembro desse fato. Eu saí tecendo um comentário sobre o seu trabalho quando estava na parte de eletricidade. Você era uma pessoa competente lá, ele fazia parte do laboratório e com muita competência. Jamais eu faria um comentário depois, se tivesse comentário, era naquele momento. Depois seria muito pior, né? Na verdade, eu achava você uma pessoa extraordinária. Quando falou o seu nome, eu lembrei do... Obrigado, professor Gil. Meus parabéns pelo seu trabalho lá. Muito bom o seu trabalho. Você não tinha terminado o seu curso ainda, você era estudante, não é? Então, fez muito bem. E, assim, para finalizar, eu queria, assim, eu acho que é redundante, mas é importante demais para falar, né? O professor Rogério, nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas
foi o professor que eu escolhi ali para ser meu professor, independente de toda a escola. Eu fui atrás do professor Rogério para fazer um professor Rogério e ficava encantado nas aulas de Rogério. Então, assim, ficava tão envolvido com a forma como ele explicava, a simplicidade, a abrangência. E, claro, essa admiração só fez aumentar quando você reconhece Rogério como profissional, como colega, como pai, como avô, como ser humano que comete erros ao longo da vida, reconhece e procura corrigi-los. Fazer a opção pelo caminho certo, né, pelo caminho que a gente considera como certo, não significa que em algum momento você não tenha cometido os erros da vida, né? E claro, a gente sofre as consequências desses erros. E assim, eu acho que dentro dos meus alunos eu sempre procuro mostrar a eles isso. Procuro dizer para eles, ó, eu sei alguma coisa, mas é pouca coisa. Então assim, eu vou tentar ajudar vocês dentro do que eu sei. O que a gente não sabe, a gente vai aprender junto, a gente vai seguir. E eu acho que isso eu aprendi muito, tenho aprendido cada vez mais com o professor Rogério. O professor Rogério é a referência que eu tenho. Muito emocionado com a história que a Ana Luísa contou, né? Transcender a relação professor-aluno. Né? É de fato um funcionamento do educador. Se preocupar com aquela pessoa que está ali dentro disso. Se fosse continuar aqui, eu acho que eu tinha várias coisas para falar de vários de vocês, né? Não somente os colegas que estão aqui, né? O professor Roberto Lessa me ajudou muito em algum momento da minha vida, eu fui pedir conselho a ele. O professor Simões foi meu coordenador de física, me ensinou a ter as articulações necessárias para a gente caminhar. A professora Gisela, professora companheira aí do GEL, o professor Gilberto. Até hoje, minhas dúvidas de física, eu faço referência sempre a Gilberto. Gilberto, me ajuda aí, como é que a gente resolve isso aqui? O professor Irami, que estudou conosco lá na graduação. O professor Ricardo Farias, professores Pietro, um colega que veio do Rio Grande do Norte, trabalha comigo lá na Escola de Aprendizes, professor oficial tenente lá da Marinha. Cada um de vocês, professor Jairo, os professores mais novos, Bruno, Felipe, os professores Gabriel, que está chegando aí compondo para o nosso trabalho da associação, o professor Marcos, que a gente trabalhou junto aí, a gente teve algum contato junto no mestrado em Ciências. Carlos também, a gente está há muito tempo já se conhece, aí já discute física, Pietro, já falei. Enfim, cada um de vocês tem uma contribuição essencial. Guilherme, eu sempre digo, eu faço referência a Guilherme como professor de vanguarda de todos nós aqui. Ele está sempre vendo alguma coisa à frente e trazendo para nós algumas contribuições mais específicas, devido talvez a essa formação ampla que Guilherme tem. Então, assim, a emoção, né, essas lágrimas um pouquinho se derramaram, um pouquinho não, né? Muito. Mas então, essas lágrimas de fato, pessoal, é a emoção de estar diante de vários colegas aqui e de, assim, um projeto que nasceu há muito tempo atrás, se tornando realidade, claro, com muito esforço. Todos nós aqui, com muita dedicação, passamos o domingo inteiro longe da família, cada um tem os seus afazeres, esposa, filhos, namorada, enfim, netos, enfim, eu compreendo o esforço de todo mundo estar aqui,
E é nesse sentido, a emoção desse momento, que é um momento, tenho certeza, um momento ímpar para a qualidade da educação no nosso Brasil e mais especificamente no ensino de física no estado de Pernambuco. Eu queria agradecer a todos vocês de coração, pessoal. Muitíssimo obrigado. Momento assim, difícil das pessoas falarem, porque elas se recordam das coisas que foram importantes para elas. Eu vou abrir para que alguém queira falar, mas antes eu queria tirar o foco. Não me foi dada essa tarefa de ser entrevistador, mas eu quero tirar o foco da esquerda para a direita. Perdoem a colocação esquerda-direita. Mas eu fiquei sabendo que seu pai, Maria Tereza, a formação dele é em agronomia. Você fala um pouco disso. Agora, você estava falando, professor, eu sou uma das filhas, sou a segunda, né? Minha irmã mais velha, ela seguiu, ela tem o dom do papai, essa habilidade. Eu não tenho essa, como vocês, né, essa facilidade em expressar e falar. Mas meu pai teve a formação em engenheiro agrônomo. Ele fez, na realidade, eu acho que ele tinha um pouquinho a vontade de ser médico, mas na época ele era muito pobre. Meu avô tinha falecido e ele tinha ficado na guarda do irmão mais velho. E todas as universidades, principalmente medicina, eram pagas. Então a única que tinha, que era de graça, e a mais difícil, segundo ele sempre falou, é engenharia de agronomia. E ele disse, não, eu vou estudar e vou fazer agronomia, não tenho como. E nele ele guardou, ele deu uma visão geral muito grande na parte de insetos, de anatomia, de tudo. Ele até hoje tem guardado, eu nunca vi uma cabeça como a dele, como ele guarda as frases, como ele tem a facilidade, né, de falar e de guardar todos aqueles livros que ele sempre leu, de poesia, de coisa. E ele, de engenheiro agrônomo, eu disse, ele seguiu para a área fez licenciatura em física e iniciou dando aula ao pessoal da aeronáutica, na garagem. E daí ele começou a aula, né, foi do Padre Félix, foi aluno e depois professor. E daí ele continuou, né? Foi na época de agronomia, ele foi um dos primeiros, ganhou um curso para ir para solos que ele fez em São Paulo. Mas quando ele voltou, ele disse que olhou e deram a ele uma caminhonete e botaram ele lá em Timbaúba. Aí ele disse que não, eu não estou eu prefiro ser um miserável, né, embaixo das pontes de Paris, mas com a cultura e que eu possa, né, ter cultura do que ser um milionário ou rico lá no interior. Então veio para cá e começou a lecionar. Fez o concurso como professor da Universidade Rural, né? Ele dava só 20 horas, nunca quis dedicação exclusiva, ele disse dedicação exclusiva só a mamãe, a vida toda, até a diretora, né, de Santa Maria, né, que uma vez na diretora pediu dedicação exclusiva, ele disse que de jeito nenhum. E fez o curso, começou a dar aula particulares. E, então ele dividiu e foi bastante conhecido aqui, ensinou mais de 20 anos nas Damas, no Nóbrega, no São Bento. No sábado de manhã ele dava aula sempre no São Bento. E ele foi Damas, Marista, foi. Só não gostava muito de cursinho, desculpa, porque ele dizia que tinha que ser mais, o cursinho era mais assim, como fosse, não era não dava aquilo bem do início, dizendo a razão do porquê, né, da fórmula, como era a origem, era uma coisa assim mais de essa ou essa aquela. Então ele iniciava as aulas dele, tudo, quem pegasse o caderno dele, o primeiro, o terceiro, tinha tudo, era destrinchado, tudo era. E as piores provas dele sempre foram teóricas, né, porque eram piores do que.
Bom, terminou, pediu, se aposentou das escolas e ficou com dedicação exclusiva na universidade. Teve medalha de ouro, né, dada pelos alunos, não foi, Gildo, lá na universidade. Não. Gildo, uma presença sempre na minha casa, na minha família, muito amigo, sabe, a vida toda, certo? Uma referência também da gente, lá, de professores. E falando como ele estava dizendo ali, a gente, vocês como professores, né, são uma referência em qualquer pessoa, qualquer aluno. Eu vejo hoje em dia, ainda vejo, né, vários dizer assim, professor, o senhor mudou, eu queria ser médico, não, eu queria ser médico. Eu disse, não dá para isso não, vá para essa área daqui que você vai dar certo, que deu certo, foi a luz do senhor, várias pessoas, como isso é gratificante, né? Como ele chega e diz assim, olha, ele se lembrou de mim, eu fui alguma coisa, em alguns momentos, porque vocês dão aula, mas não é só da matéria, vocês dão uma aula que marcam a vida das pessoas, marcam aqueles alunos, né, que estão ali. Eles marcam, às vezes, a maneira como vocês dão para os professores, né? A matéria não é só aquele programa, é a vida. Quantas vezes o papai chegou e disse assim, elegante, sai daqui dessa aula, me dê o prazer da sua ausência, porque seu pai está trabalhando, está pagando caro e você não está dando um valor. Aí depois ele voltava, esse aluno voltava, ele ia lá, batia nas costas, ó, fica com raiva de mim não, e esse aluno ficava amigo dele e entendia, né, o que ele queria dizer daquilo. Ele nunca também estava zero, né? Era uma da marca dele. Ele dava um, que era o rumo do porco. Essas características são meu pai. Eu queria que ele estivesse aqui e rever esses alunos todos. E ciumento. Ciumento, demais. Maria Adélia já formada, colega da gente na Paulina. Aí encontro com o camarada. Mas a câmara, a Adélia está bonita. Aí só esse gato é armazém de ferragem. O meu apelido era gato de armazém de ferragem, porque eu era gordo que só era do corpo desse coisa comigo. Aí era gato de armazém de ferragem. Olha, se você se aproximar da minha filha, eu estou brincando, rapaz, estou brincando. Oi? Torcedor de Santa Cruz. Não. Quando chegava no colégio, ele usava um lenço. Sim. O lenço usava no Santa Cruz. Quando o Santa Cruz ganhava, ele chegava na sala, todo mundo lá já esperando, né? Ele tirava do bolso, passava o lenço no nariz, todo mundo. Era o lenço do Santa Cruz. Eu queria dar uma oportunidade, professor. Vai dar uma colocação, professor? Não. Eu queria dar uma oportunidade ao nosso amigo que queria dar uma contribuição. Por favor. Boa tarde. Você for falar lá na frente. Pois não. Aprendeu com o Marco. Mas certo é esse. Boa tarde. Eu peço desculpas pela ausência na parte da manhã. Meu nome é Hernando, sou professor de física, graças a Deus, eu tenho isso aí. Só que lá onde eu moro em Salgueiro. Acordei hoje de 5h30 da manhã, dei meu banho, dirigi 500 Não sei como meu nome foi aparecer aí, nesse grupo seleto que eu agradeço que apareceu, certo? Chegou lá e disse assim, Associação de Física, eu estou dentro, vou lá. Aí, eu sou natural de Recife, nasci e me criei aqui. Em algum momento da minha vida, quando eu vim para o professor Omar, eu me lembrei que eu fui aluno dele, numa época que ele dava aula pra gente. Ele andava, eu acho que ele tinha um cabelo maior na época. Se eu não me engano, a cor não é a mesma, não era a mesma cor, não. Ele andava de chinela, toda a calça toda quente, uma bolsa de couro do lado. Eu agradeço porque hoje eu sou engenheiro mecânico e eu agradeço que a mecânica que eu aprendi, boa parte foi graças ao senhor, certo? O senhor Preparar na plaquinha desse também. O senhor me ensinou, se não me engano, um ano.
mesmo assim foi esse ano que eu já tinha terminado o segundo grau. Porque infelizmente, infelizmente, eu não sei. Eu sei que eu aprendi física naturalmente. Eu terminei aprendendo física naturalmente. Porque no meu terceiro ano científico, eu tive 4 professores de física, eu fui aluno do Salesiano. Só que todo professor de física, quando chegava lá, queria começar de novo elétrica, queria começar elétrica. Eu nunca cheguei a estudar no segundo grau física moderna. Chegou ele de outro jeito. Aí eu sempre era só o início. Você chegava lá, só queria dar o início, e não deu tempo de chegar lá na física moderna. Certo? Eu não sei como eu passei em engenharia. Certo? Aí depois eu fui fazer cursinho e eu estudei cursinho lá, se não me engano, no Contato. Eu saía daqui correndo para ir dar aula lá, eu acho que era Garanhuns, um negócio assim. Era Garanhuns, se eu não me engano. Certo? Mas o motivo de eu estar aqui hoje é o seguinte: eu virei professor por uma causa da vida, do destino. Eu nasci e me criei aqui no Recife e há 12 anos atrás fui morar lá em Salgueiro, certo? Minha esposa é de lá, nossa filha nasceu, e ao chegar lá não consegui encontrar trabalho como engenheiro. Aí terminei, aí todo mundo associa lá eu sou considerado doido, porque eu ensino física, porque física lá é negócio para doido. Aqui também. Aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu comecei a dar aulas particulares. E lá eu luto, não sei se é o mesmo problema que os senhores lutam aqui, com aquela questão de que o menino chega no segundo grau sem saber as 4 operações. Eu trabalho muito com isso. Aí o que foi que eu fiz, professor? Aí eu voltei a estudar, porque tinha uma tal de uma lei que ia sair, LDB, porque quando eu cheguei lá que eu comecei a lecionar, o engenheiro não pode lecionar, tem que ter licenciatura, né? Aí vai vir a LDB, o senhor vai deixar de dar aula. Eu tinha um negócio assim nas minhas costas, o senhor não pode dar aula, o senhor é forasteiro, não sei o quê. Aí eu disse, tá bom. Aí durante 3 anos eu fiz o curso de licenciatura em matemática. Eu fui durante 3 anos, toda noite, para Sertanejo, 100 km de distância da minha cidade, para fazer licenciatura em matemática. Depois eu fiz mais um ano, aí eu descobri, era ciências com aplicação em matemática. E depois eu descobri que aquela ciência só vale se não tiver ninguém que tenha licenciatura, não sei o quê. Aí é uma confusão danada. Desculpa que eu converso demais, mas eu vou chegar aí, não. Aí o que acontece? Depois que eu fiz isso aí me disseram que eu comecei a dar aula na faculdade, abriu licenciatura de matemática lá onde eu moro. Aí eu fui fazer um ano de pós-graduação em matemática. Infelizmente eu ainda não sou mestre, nem sou doutor, por conta da distância, que é um problema sério lá onde eu moro. E ano passado, graças a Deus, eu consegui realizar um sonho que eu tive quando eu estudava no Salesiano, que era me formar em física. Eu não sabia se era licenciatura ou era ser físico, propriamente dito. Era um sonho que eu tinha, que era só falar assim, mas também eu ouvia lá em casa dizendo que física não dá dinheiro, física não dá dinheiro, física não dá dinheiro. Você vai fazer outra coisa. Mas aí o que acontece? Eu consegui fazer o curso de licenciatura em física. Ano passado eu terminei esse curso de licenciatura. Hoje sou funcionário público do Estado, certo? E continuo exercendo a minha profissão de engenheiro. Agora, o que eu queria dizer aos senhores aqui é o seguinte: meu motivo de estar aqui hoje é que eu gostaria muito de aprender com vocês e levar lá onde eu moro um pouco daquilo que vocês sabem. Porque lá eu luto muito. Muitos dos professores que trabalham comigo, eu estou falando que está sendo gravado, mas muitos dos que trabalham comigo e que trabalham atualmente hoje com a área de exatas, é tido como professor que doido e que, eu bebo e tomo cachaça, Não estou querendo dizer que não é para beber cachaça, não. Mas assim, os professores lá só se reúnem para provar para tomar cachaça. Certo? Aí, o sonho que eu tenho é de se juntar com eles. Mas faz 2 coisas. Estou querendo saber onde é esse barril. Estou querendo saber. O sonho que eu tenho é me juntar com os colegas para discutir sobre física, para poder melhorar o conhecimento, ter sempre alguém para ajudar. Porque eu sempre gosto de aprender, eu tenho uma ânsia de estar aprendendo, estudando. Meu pai ainda fala, meu filho, por que você ainda estuda? Por que você ainda tanto procura estudar? Eu disse, não, porque tem que estar sempre se atualizando. Sempre eu aprendo muito com meus alunos. Eu hoje dou aula, muitas aulas minhas são multimídias, porque meus alunos me ensinaram. Eles me ensinaram a mexer. Hoje eu mexo com qualquer coisinha dessa aí, preparo aula, faço vídeo, faço seminário, faço
eu me viro nos 50, 30 lá não dá não, tem que ser mais de 30. Aí o que acontece? Hoje eu já tive uma ideia, que foi há 2 anos atrás, sabe o que eu fiz, professor? Eu cheguei cismei mesmo, há 2 anos atrás, que eu queria que meus alunos do 2º ano fizessem um seminário. E esses alunos do 2º ano iam dar um seminário para os alunos do 3º. Eles ficaram, o senhor está ficando doido, como a gente vai ensinar para os meninos que já sabem mais do que a gente? Ela disse, mas eu estou do seu lado, eu lhe ensino. Aí eu fiz um seminário de ótica, aí abrangeu tudo. Me ensinaram o ótica da visão, tudo que você imagina de ótica, esses meninos ensinaram. Aí eu passei quase praticamente 3, 4 meses preparando o seminário, convidei outros professores para assistir, faz tudo filmado, registrado, tudo bem direitinho. Aí, graças a Deus, daqueles alunos que fizeram o seminário, hoje eu tenho 2 alunas que são alunos do Estado. Sempre estudaram no Estado, nunca estudaram em escola particular. Hoje são alunos de engenharia da Paulina, que saíram desse seminário que eu visito. Quer dizer, os meninos lá são bons, só que a gente precisa trabalhar. E eu gostaria aqui nessa associação, o meu interesse maior é esse, saber como eu posso levar, como posso melhorar o ensino lá. É esse o meu real motivo de estar aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade, professor, pelo falar. Só um comentário. Para quem veio aqui dizendo que quer aprender, já está começando a ensinar, né? Eu sei muita coisa, assim, por toda a vida. Por toda a vida, certo? Por toda a vida. E uma coisa que eu contei, uma coisa que eu... Tá gravando. Tá gravando. Tem 5 horas de gravação. Uma coisa que eu contei, e que eu conto muito aos meus alunos, é o seguinte, daqui a 18 dias, eu completo, 18 dias, mais ou menos, eu completo 6 anos de vida. Por que 6 anos de vida? Porque quando eu fui morar lá, pouco tempo depois, eu passei por um problema de saúde enorme e precisei, durante 2 anos, fazer hemodiálise. E lá na minha cidade não tinha. Eu sofri muito, eu passei 2 anos fazendo hemodiálise, tentando sobreviver para depois voltar a viver novamente, certo? E uma das coisas que me fazia muito crescer, querer superar essa barreira, era o fato de voltar para dar aula. Porque a gente se sente muito bem quando a gente anda na rua, os professores aqui já conhecem, quando a gente anda na rua e um aluno faz questão de dizer, professor, aí dá a mão para você, e a gente se sente muito bem, certo? Então o que é que acontece? Há 6 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um transplante de rins e voltei novamente a trabalhar. Então, nesses 2 anos que eu passei sem trabalhar, a gente fica pensando em besteira, mais besteira. O que fez com que eu também não pensasse em besteira foi minha família, certo? E meu trabalho, certo? E dar aula, eu não dou aula mais. Depois que o professor de português disse que o senhor não dá mais aula, o senhor ministra aula. Aí eu agora digo, quando eu ministro aula, eu digo assim, meu dia começa hoje de 7 da manhã e acaba na quinta-feira, e acaba de 10h40 da noite. Ah, o senhor é louco? Não, é o seguinte, se eu faço o que eu gosto, certo? O tempo flui normalmente. Agora, se eu faço o que eu não gosto, o tempo demora demais. Aí a gente vai para a relatividade, vai lá e começa a conversar com ele, né? Vai começar a conversar de Einstein e por aí vai. Então, eu sei pouco. O que eu muito gosto de dar aula, de lecionar, é a parte de mecânica, mas eu leciono ótica, leciono tudo. Lá a gente tem que saber tudo. Lá a gente tem que saber tudo. Lá não existe professor específico, não, porque provavelmente muitos dos senhores aqui são específicos de uma área, né? Lá tem que ser professor genérico, tem que ter dar aula de tudo. E o interessante é que a gente é lembrado não pelo que a gente acerta lá. Lá a gente é lembrado pelo 1% do que a gente erra, viu, professor? Que a gente nunca é lembrado pelo que acerta, mas a gente vai mudar isso aí lá. Tá certo? E eu gostaria muito de aprender com os senhores e o que tiver, que for de novidade, está aqui, Hernando, eu estou disposto a vir sair da minha casa para assistir, nem que seja meia hora ou 1 hora de reunião com vocês. Muito obrigado. Eu diria que isso é uma experiência de vida fantástica e assim, pessoal, acho que o senhor veio no lugar certo. Participar desse lançamento, dessa fundação, acho que está no lugar certo. Eu diria que aqui existem pessoas que podem contribuir com isso, a médio e longo prazo. Nós vamos chegar lá, não sei com certeza. Né? Agora eu tenho um curso de licenciatura de Física. Eu tentei fazer esse curso, que é do Instituto Federal, certo?
Só que eu abandonei no primeiro ano. Por que eu abandonei? Porque eu, ao longo dessa minha vida acadêmica, eu aprendi a diferença entre um bacharelado e uma licenciatura. No bacharelado, o camarada vai ser um cientista. Aí o cara dá o gás todinho. E na licenciatura, não. A gente vai aprender, certo? Aprender a essência para também transmitir para os alunos. Aí lá onde eu moro, estou tentando fazer um curso de licenciatura e bacharelado. Num lugar em que o nível de educação, o nível de escolaridade é muito baixo. Tem raras exceções. Aí eu, aos poucos, quando eu posso, eu vou ajudando esse pessoal, esse menino sair. Eu já tive o orgulho de trazer 2 alunos meus já trouxe mais de 2. Eu já trouxe vários alunos meus de 8ª série e 9º ano, 8º ano e 9º ano, para fazer final da Olimpíada Brasileira de Física aqui. Eu até agora só tenho um aluno que foi, ele recebeu uma honra ao mérito, que é quase que é uma medalha da Olimpíada Brasileira de Física. Eu já tenho um aluno que já foi medalhista de prata da Olimpíada Brasileira de astronomia. Eu tenho um aluno que não é mais meu aluno, mas eu tenho o maior orgulho de dizer que ele é meu aluno e ele ainda hoje me procura. O nome dele é João Vitor. Ele ano passado foi medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e, se não me engano, ele também ganhou medalha na Olimpíada Brasileira de Física da escola pública. Só que atualmente ele não é meu aluno, ele é aluno de outra escola, mas ele disse, professor, eu agradeço muito, é como os senhores recebem esse gás aqui. Agradeço muito, a satisfação a gente recebe anos e anos depois. Agradeço muito ao professor dele. Só um detalhe, que a gente vai ser interessante para você também. É um dos objetivos da gente de fazer a Olimpíada Pernambucana de Física, dentro da nossa realidade, dentro do conteúdo programado, assim, daquele ano específico. Ou seja, a gente vai cobrar do aluno que ele realmente aprendeu, né, naquele ano letivo. Então, vai ter regionalizado. Então, o aluno vai precisar sair de lá para fazer uma segunda etapa aqui. Ele vai fazer lá em Salgueiro, vai fazer em Caruaru, vai fazer em Petrolina, vai fazer esses polos. Então, acho que isso vai ser importante também até para os professores se sentirem valorizados no trabalho que eles exercem lá. Atualmente, o mais próximo é Secretariado, mas antes de existir Secretariado, era só aqui em cima desse aeroporto. Eu pegava o menino, botava ele dentro do ônibus, às vezes tudo menor de 15 anos de idade, botava tudo no ônibus e o pai acreditava, a mãe acreditava. O professor vai trazer o menino para fazer uma prova, você tem uma conta. Eu quero fazer um registro. Que aparece o professor Dilson Magalhães, que a pessoa que de uma maneira heróica também saiu de Caruaru para vir esse encontro. Já depois do primeiro expediente ele não pôde vir e ficava ligando para mim, ó, tem engarrafamento, eu estou doido para chegar. E eu disse, rapaz, vai terminar lá para as 4 horas, mas você fez o esforço, você chegou aqui. Nós agradecemos a sua presença aqui. Eu que agradeço. Bom, se mais alguém tiver interesse em fazer alguma colocação, fique à vontade. Pois não, professora? Eu gostaria rapidamente, assim, alguns agradecimentos, e eu não queria deixar de passar esse momento para agradecer particularmente ao professor Nélio. Nélio é um dos responsáveis por eu continuar sendo professora. Nós estudamos juntos e eu comecei como estagiária dele no Colégio GEL, do Laboratório de Física. E uns 2 anos depois, assim, muito aperreada, cheguei para ele, disse, Nélio, eu vou ter que sair daqui, eu preciso arrumar outro emprego para ganhar um pouco mais de dinheiro, porque eu tinha um filho pequeno, e eu acho que aquele momento era o momento que eu ia deixar a área de ensino. E Nélio fez, não, Gisela, eu acredito no seu trabalho e a gente vai resolver isso. E aí foi quando ele conversou com o diretor do colégio, ele estava deixando o laboratório, e foi quando eu assumi o laboratório de física do Colégio GEL, e a partir daí minha carreira começou a tomar outro caminho, e é uma pessoa que estamos juntos assim desde o começo, na graduação pagando disciplina como estagiária, depois eu fiquei no lugar dele, né, tive a responsabilidade de assumir a função de Nélio no GEL, acabamos depois fazendo mestrado juntos, e hoje eu tenho, desde 2008, né,
a alegria de trabalhar novamente junto com o Nélio. Desde então a gente segue nessa caminhada e eu acho que duas pessoas são essenciais na minha trajetória, né? Que é o Nélio e a professora Sandra Viana da UFPE. Foram dois professores que realmente possibilitaram que eu permanecesse nesse caminho, que é o que me faz feliz, né? Como a professora falou, é o que me faz feliz. Sou realizada como professora e eu gostaria desse momento para agradecer. Aproveito também para agradecer ao professor Guilherme pelo meu filho, né? Como eu falei, assim, eu conhecia ele como mãe, né? Como mãe de aluno, desde pequenininho conduzindo os trabalhos no laboratório lá do Colégio São Luís. E hoje também é o professor Rogério Porto, que atualmente é professor do meu filho. Eu não conhecia o senhor pessoalmente, mas conheci demais de nome, porque todo dia meu filho, quando tem aula, chega em casa deslumbrado com as aulas dos senhores. Então agradeço ao Nélio pelo que fez por mim e aos senhores pelo que fez, né, e está fazendo atualmente pelo meu filho, que está na dúvida hoje, né, ele está no 3º ano e lançou agora a dúvida se realmente quer fazer engenharia ou se vai fazer física, né? Tem um irmão que está fazendo física e agora o meu filho está nesse dilema e eu estou no dilema de como orientar nessa dúvida dele, né? Mas segue, agradeço, obrigada. Minha coordenadora agora lá na Escola de Aprendizes de Marinheiro. É a maior satisfação disso, viu? Bom, a sexual dele. não, eu queria somente, antes de encerrar, lembrar o seguinte. Eu tive um aluno no Colégio Nobre, muitos anos atrás, chama-se José Ricardo Torreão. Esse aluno, eu tive muitos bons alunos na escola, mas esse, eu acho que não houve quem tenha superado esse aluno. Esse rapaz, ele nunca errou. Eu me lembro somente, alguém lembra de Seu, o professor de Seu era meu colega no Nobre. E disse, rapaz, foram 49 questões que esse menino acertou. Por que não acertou a questão número 5? Aí eu disse, você errou no gabarito. Isso foi mesmo. Olhou. Só para ter uma ideia, esse aluno, ele fez vestibular para arquitetura e tocava violino. Era um garotinho mesmo de 15 anos, 16, bem jovem. Tirou em primeiro lugar geral no vestibular naquela época, né? No ano seguinte, aí ele disse, ele tinha estudado com a gente, ele disse, olha, foi entrevistado, aí ele disse assim, eu gostei, eu vou ser arquiteto e tal, eu gosto de música, mas a disciplina que mais me encantou foi física. Ele disse, tá? Aí, no ano seguinte, estava em moda a engenharia elétrica. Ele fez vestibular, teve em primeiro lugar em engenharia elétrica, em primeiro lugar geral também. E no ano seguinte, desistiu e foi fazer física. Podia ter feito logo no primeiro ano. Foi fazer física, foi em primeiro lugar. Fez o curso de bacharelado, depois fez mestrado, fez doutorado, fez um concurso para professora federal, estudou durante muito tempo. E aí eu encontrei, a última vez que eu encontrei esse aluno, fui a uma defesa de tese de doutorado e Zé Ricardo era membro da banca. E ele entrou, olhou o professor, ele veio, me abraçou. Aí ele disse, esse rapaz aqui, ele dizendo a mim, queria que eu dizia que eu ia ser Einstein, porque eu tocava violino. E porque eu dizia a ele, você vai ser famoso feito Einstein, ou você vai ser como físico, ou como músico. E Einstein, para alguns que não sabem, era um excelente violinista. Né? Então, esse jovem, hoje é professor da Federal Fluminense, ele tem um exemplo de como a física ela encanta realmente. Se você se esforçar em levar a física para os alunos, ele encontra
que a física é a primeira ciência natural? Não é a matemática é a ciência do pensamento. A primeira ciência da natureza é a física. Então, se a gente der as aulas com amor, com entusiasmo, como ela falou, realmente encanta, porque física tem essa grandeza. Você está mostrando tudo que você vive com ele no dia a dia, né? Em tudo. Então, o importante é saber realçar esses fatos para que o aluno se empolgue. Porque uma coisa que eu fico torturado o tempo todo, vamos ver assim, é ouvir a sociedade aceitar que todo mundo diz: eu detesto matemática. Por quê? Porque nunca se inventou algo que mudasse esse fato. E a matemática é a base fundamental das ciências, né? Então, você não poderia aceitar isso, deveria mudar qualquer coisa. Você encontrar alunos hoje, alguns alunos não sabem fazer uma operação, continuam contando nos dedos, tem memória para uma música de idioma diferente, com maior facilidade, memoriza 4, 5 operações. Então, é importante isso. Queria lembrar isso a vocês, agradecer mais uma vez por tudo, certo? E dizer que estou à disposição. E se tiver uma inscrição a fazer, eu considero inscrito. Muito bom. Professor Gildo. Professor Mário. Boa tarde. Eu queria fazer uma lembrança e, aproveitando a Tereza e aproveitando a escova de dentro, que é como só corta a expurgência, que todos aqui tiveram o privilégio de ser alunos do Câmara Lima, né? Você foi aluno do Câmara Lima. Mas eu fui professor do Câmara Lima. Eu fui professor do Câmara Lima num momento, aí como Tereza diz, na garagem, né, Tereza? Aquela garagem é famosa. A gente inventou uma oportunidade de estudar inglês. Aí, fomos, à noite, a gente marcava o horário, vamos estudar inglês lá na garagem. Aí ia eu, papai, Câmara Lima, chegava lá. Aí eu perguntava: professor Câmara Lima, where are you from? Aí ele respondia: em Salva, tal, I am from Prazeres. Aí isso a gente achava engraçado. Aí teve um episódio que ele sempre conta. Eu não sei porque a Câmara Lima quis aprender, inventar, teve esse tempo aprendendo inglês, até com um camarada que ainda estava aprendendo, que era eu e ele também. Teve um episódio no Nobre, que ele sempre conta a gente, e Câmara Lima botou para fora um aluno injustamente. Eu acho que seria interessante você contar esse episódio. Esse fato foi o seguinte: o fato é o seguinte, o Nobre, quem já passou por ali, nas salas que ficam lá embaixo, no prédio antigo, aí tem um campo de futebol assim na frente. E chegou uma aluna sentada na primeira cadeira, junto à porta, e Câmara Lima dando as aulas e ela ao campo. Ele, quando olhava um pouquinho, o gol lá no campo. Câmara Lima começou a olhar para ela. O gol. E a gente, já tinha gente achando, entendendo a jogada e rindo, né? Elegante, pode sair. E a pessoa não entendia, né? Elegante, pode sair. Lá fora. E aí, professor, com licença, um aluno, né? Essa aluna que está aí, ela não está entendendo nada do que o senhor está falando. Ela é americana, chegou essa semana, está na minha casa. Ela é minha irmã, está na minha casa, ela me convênio, né? E ele botando a menina para frente. Aí só acharam que ele saiu e foi embora. Aí depois ficou achando graça também. Eu queria aproveitar também para aproveitar e falar uma coisa sobre ele. Meu
pai, como Câmara Lima, foi de origem bem humilde, e meu pai também veio de origem muito humilde e foi uma pessoa que levou todos os irmãos a hoje serem o que são. Aproveitou o tempo, inclusive, e foi universitário, que quando saía da sala, do quarto, da mesa, ele saía louco. E não terminou, entrou na faculdade e não terminou. Mas ele, como Câmara Lima também, que ele é engenheiro agrônomo, foi dado a ele a oportunidade de fazer agronomia. Durante o período da ditadura, ele foi interrompido, perdeu todos os anos, né? Não existia para a sociedade. Então, ele deu aula clandestinamente e outros professores, eu não sei dizer quem foi agora, mas ele deu aula e aquele outro professor assinava as cadernetas para ele. Ele simplesmente foi sobrevivendo com a gente, tentando sobreviver e manter a família, pais e irmãos. E como agrônomo, foi dado a ele também uma oportunidade como agrônomo. E deram para ele uma oportunidade de montar na cela de um cavalo, e o capataz da fazenda, isso aqui, entregou para ele uma arma. Isso era na época. Aí ele disse, a agronomia do cavalo eu revolto. Ele disse para mim, meu amigo, se for para oprimir o trabalhador, eu prefiro deixar de ser agrônomo. E aí ele deixou de ser agrônomo. Trabalhou depois no governo de Arraes, um período rápido, mas para oprimir o trabalhador ele não aceitaria daquela forma trabalhar. E aí deixou e foi estudar, ser professor de física. Outra coisa que ele tem, eu acho que toda aqui que foi aluno dele, o colega, observa que ele tem um tremor nas mãos. Isso é de origem, de certa forma, de origem nervosa, mas de origem, minha avó tinha também. E meu primo, que é policial militar hoje, também tem mal de passo. E achava que era mal de passo. Isso ele se sente, de certa forma, a gente... Porque às vezes eu ia dar um traçado assim, saía uma onda, aí eu digo, olha... vai pra onda, ele no íntimo dele, ele se sente chateado com isso, porque alguns alunos dentro de sala de aula, até algum colega chegou a dizer que o desempenho dele não estava sendo bom por causa dessa razão. E eu vejo ele em casa, às vezes, jogando fricel, paciência, e eu vejo ali desperdício de mente. E não é meu pai, não é meu pai, não. Vocês estão homenageando ele. Desperdício de mente porque está em casa, né? Perdendo tempo com aquilo ali. Diz que é a diversão dele, mas eu acho que ele poderia estar aí, dando muita dor de cabeça a muito aluno feito meu tio. Diz que saía com a cabeça dele. Poderia estar aí dando ainda dor de cabeça a muito aluno. Não para sobreviver, mas para se manter, né? Vivo, se sentir vivo. Gil, troca passo com o Alzheimer, tu vai derramar cerveja. O Alzheimer esquece de pagar. Mas é isso. Às vezes eu estou em casa sozinho, com a mão direita, mas a esquerda é mais difícil. Eu sei que na hora das pisas na gente, essa mão. Fazer um caminho maior, mas é de dentro da palmada. Ninguém pode nem dar uma palmadinha. Eu quero fazer o registro do professor João Marcos, que está aqui. João Marcos. Se ninguém mais tiver algo a declarar, ou quiser fazer alguma colocação, Simões parece que tem
fazer uma leitura. Não, duas coisinhas. Primeira, a gente está com um probleminho técnico, a gente está precisando de um símbolo, uma logomarca. Porque a gente está usando a do Ano Internacional da Luz, mas esse ano, né? E a gente tem que ter uma coisa própria. E também não pode estar usando na internet puxando alguma coisa, porque depois de um processo aí a gente fica... Então, se alguém tiver o talento, tiver a disponibilidade, ou se alguém que possa bolar alguma coisa que nos represente, porque hoje em dia a gente vive sobre símbolos, né? Símbolos, marcas. Então, as sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, depois, no momento oportuno, a gente faz uma seleção. Ok? Tá certo? Eu trouxe só uma páginazinha para ler, porque esse negócio de formalizar, tem que formalizar, né? Não é uma coisa assim, da abertura do início, assim. E, se vocês me permitem, senão não é nada cansativo, não é só uma página, gente. Um mínimo pedacinho. Se for o tamanho do lava-jato, vai dar tempo não. Não, veja só, porque eu pensei, porque a gente falou hoje, foi tudo muito espontâneo, tudo natural, e foi bom que seja assim. Mas às vezes é bom que também tenha alguma coisa que marque de uma maneira indelével o que é que a gente quer, o que a gente pensa. Realmente eu podia ter feito até melhor, assim, ter pensado com calma e tudo mais, mas ontem eu de novo vou ter que fazer alguma coisa para mostrar mais ou menos o que eu estou pensando, se vocês me permitirem. Caros amigos, professores de física do ensino médio que trabalham na rede particular, municipais, estadual e federal em nosso estado, bem como nossos futuros colegas hoje estudantes de licenciatura. É com imenso orgulho que participo desse encontro de lançamento da Aprofisp, Associação dos Professores de Física de Pernambuco. Muitos contribuíram para tornar realidade esse sonho. Há alguns anos, nesse mesmo local, tivemos um pequeno encontro de professores de física do Colégio Damas, São Luís e outros colegas convidados de outros colégios, sob patrocínio da nossa editora moderna, que é nossa, eu digo porque tem dado esse apoio. Você se lembra, Rogério, desse momento? Na ocasião, convidamos o professor Rogério para mais uma vez nos enriquecer com seus conhecimentos. Ao final, o Rogério me disse: Simões, temos que fundar uma associação que nos represente. O tempo passou, mas as palavras não passaram. Alguns dias, despretensiosamente, criei um grupo do WhatsApp para os meus amigos de física. Alguns disseram: Simões, posso incluir o colega tal? E eu falava: por que não? E aí, em um crescente, fomos chegando aos 20, 30, 40, 50. Atualmente, estouramos o limite de 100 posto pela rede. Acredito que sejamos mais de 120. Como não podemos perder as oportunidades que a vida nos apresenta, e em função do movimento inercial do processo, achei que havia chegado a nossa hora e convidei alguns amigos para falar sobre o tema. Agradeço aqui aos colegas Rogério Porto, Nélio Ferreira, Fernando Araújo, Romulo Vicente, Marcelo Reis e tantos outros que contribuíram para o êxito desse projeto. Estamos agora dando os primeiros passos, como os de uma criança que não quis engatilhar. Temos pela frente desafios imensos, como elaborar e aprovar um estatuto e um regimento interno, criar um site onde possamos compartilhar nosso material didático e, se assim o quisermos, criar fóruns de debate sobre o ensino da física e outros temas de nosso interesse. Temos que conseguir o registro de entidades sem fins lucrativos para que, com o seu RG, possamos efetuar convênios com prestadores de serviços, tais como plano de saúde, seguradoras, livrarias. Com esse mesmo número, podemos firmar convênios com entidades afins e órgãos públicos ou privados que fomentam a nossa atividade. Ou seja, o nosso movimento tem que expandir. A gente pode ficar não só enclausulado, mas a gente pode ampliar isso para em benefício nosso também. Isso pode parecer utópico, mas as nossas realizações possuem a mesma ordem de grandeza de nossos sonhos. O simples congraçamento que vivenciamos hoje, os reencontros, as sinceras declarações de agradecimentos de antigos mestres, a troca de informações sobre cursos, oportunidades de trabalho, enfim, tudo isso já teria recompensado nosso esforço inicial. Os resultados já nos encorajam a pensarmos mais alto e unidos iremos construir uma entidade apolítica que não discrimina credo, sexo, etnia, condição social e formação acadêmica dos seus membros. O nosso objetivo central
é o de compartilhar algo que para muitos parece estranho, mas para nós é o que em grande parte dá sentido às nossas vidas, que é o amor que temos pelo ensino de física. Agradecendo a presença de todos, lamentando a ausência do professor Mauro Rego, que com certeza mereceria a homenagem que seria feita a ele, né? Agradecer aos nossos amigos, colegas e professores homenageados por esse momento, agradecendo também ao Derno por esse apoio, né? Dizer que essa foi uma tarde muito feliz para todos nós. E nesse congraçamento tivemos a oportunidade de pensar no futuro dessa associação, né? desse órgão classista, e dizer que fiquei muito honrado de fazer parte desse evento. As informações vão ficando. As informações ficam no site. E aquela série. Bom, o mais desejar a todos um bom domingo, um bom início de semana. Ó, um momento.